Olá, Geracionalta, você é muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Pode Já, o podcast sem preconceito e nem privilégio de idade. A nossa pegada aqui, você já sabe, é a integração geracional para que a gente tenha um longeviver de qualidade. Já que a gente vai viver mais mesmo, vamos viver todo mundo junto, que esse é o grande barato. E mais uma vez nós vamos chamar a atenção nesse episódio para o autoconhecimento. Lá no século XVII, Descartes disse que eu penso, logo existo. A partir daí, nós chegamos à conclusão de que nós somos um corpo que gira em torno do cérebro. O cérebro é o grande órgão do corpo humano e quanto mais a gente souber a respeito, quanto mais a gente entender este órgão, melhor a gente pode tirar dele, né? É importante a gente compreender que o autoconhecimento passa pelo autoconhecimento do funcionamento do teu cérebro. Tem coisas que você é muito bom e você suporta muito bem, legal. Tem outras que você não ajeita, não vai, cara, não bate. E aí não é uma questão de insistir para calejar, é uma questão de você, né, ir para os caminhos aonde o teu cérebro funciona melhor. Essa é uma dica excelente, cara. É só você olhar para a natureza, velho. Quem está há mais tempo nesse mundo aqui? As bactérias estão há mais tempo nesse mundo aqui. E como é que as bactérias fazem para viver muito? Elas vivem num ambiente que é mais favorável, cara. As bactérias que são anaeróbicas, elas não ficam fazendo greve. Nós queremos um ambiente melhor, queremos um ambiente melhor. Não, cara, elas vivem num ambiente que é mais favorável. As aeróbicas também. Então, viva no ambiente que é mais favorável para o funcionamento do teu cérebro. E hoje nós trouxemos uma pessoa aqui fantástica para tratar desse assunto cérebro. Ele é fascinado pela mente e por tecnologia, médico psiquiatra, pesquisador e doutor em psiquiatria. Tem como missão transformar os tratamentos de saúde emocional do cérebro. É pai de meninas, o que é um desafio grande, que eu também sou, e palmeirense, né? É o meu grande amigo aqui, Giovanni Mício. Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Um prazer estar aqui conversando com você, cara. É muito bom te receber. Para a gente começar, é legal você falar da sua história um pouquinho, como é que você chegou a esse momento atual, né, o seu longeviver até aqui, né, como é que você chegou à psiquiatria? Você primeiro decidiu ser palmeirense ou psiquiatra? Pois é, não, definitivamente decidiu ser psiquiatra primeiro. Palmeirense foi bem depois, né? Cara. Na verdade, assim, eu acho que é uma curiosidade que é comum a todo ser humano, né, cara? Eu tive isso desde pequeno, assim, eu lembro da minha primeira aula de filosofia na escola, que eu peguei aquela transição, né, da escola, quando tinha aquelas disciplinas ainda, o SPB, Educação Moral e Cívica, aí depois mudou e aí colocaram filosofia, colocaram algumas outras coisas, né? E eu lembro da minha primeira aula de filosofia, né, que o professor fez uma pergunta lá e eu dei uma resposta, né, que eu tô fazendo aqui, alguma coisa. E aí o professor, né, achou engraçado, ele falou, não, faça uma pergunta sobre qualquer coisa. Eu falei, o que é? Como é que eu vim parar aqui? Acho que era uma pergunta desse tipo, assim, né? E o professor achou aquele super engraçado, assim, né? E deu risada. E eu fiquei todo envergonhado, né, cara? E aí, depois de alguns anos, eu me dei conta, assim, que aquela pergunta era a pergunta que mais intriga a humanidade há séculos. Há séculos, né, cara? Né? Eu acho que todo ser humano tem essa coisa. Cara, como é que eu vim parar aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Né? Era mais uma questão que eu tinha no seguinte sentido, assim, né? Cara, que loucura isso aqui, né? Porque, olha, parece que é uma televisão, né? Que tem tudo acontecendo aqui, e eu interajo com as coisas. Como é que se... Né? Aonde é que eu tô sentado aqui dentro da minha cabeça, assistindo isso tudo? Verdade. Né? Eu tinha essa pergunta. E eu acho que enfim, uma pergunta que vem milênios, né, cara? Milênios, né?
E aí, enfim, sempre com essa pulguinha atrás da orelha, um assunto que, normalmente, acho que intriga todo mundo, a mim também sempre intrigou, mas eu sempre busquei entender isso, né? Procurar um pouco de informação a respeito, estudar desde sempre, desde de menino. Assim, não lia coisa sobre psicologia, filosofia, neurociência. Não entendia muita coisa, né? Mas tentava, né, cara? Tentava entender. É um buscador, né, cara? Sempre foi um buscador nesse assunto. E aí... E aí até que, enfim, na minha adolescência, com aquele boom de computador que teve, né, da informática, na época eu tinha 1990, 95, eu tinha ali uns 15 anos de idade, né? Tá. Aí comecei a mexer também com computador e tal. E aí foi quando eu também me aproximei bastante dessa questão de tecnologia, E depois disso eu resolvi fazer faculdade, né? Fui fazer medicina. Fazer medicina mais por uma questão prática, né, cara? Médico sempre teve emprego garantido. Eu falei assim, mas pelo menos ali eu vou garantir o meu, né? Não vou... Você tem mais médicos na família? Não. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Mas na minha família, meu núcleo familiar, não. Né? Mas a minha família mais estendida, agora tem vários primos, tem... Certo, né? certo. Mas antes não tinha, fui o Você primeiro. foi o pioneiro. Minha família é de produtores rurais, principalmente. Que legal. Né? E aí na faculdade de medicina, passei lá os 6 anos na faculdade. No último ano foi quando a gente vai fazer residência, foi quando eu decidi daí pela psiquiatria. E aí tive uma experiência bem marcante, assim, né, dentro de casa. O meu pai, como eu disse, assim, minha família é de produtores rurais. Meu pai, ele se formou em agronomia no Rio Grande do Sul, é um cara extremamente inteligente, né? E ele foi para o Mato Grosso trabalhar numa empresa como técnico agrícola da empresa, isso lá em 1980. Tá. E aí, na época de 90, ali com o Plano Collor, né, ele teve uma variação de câmbio e ele já tinha um cargo alto na empresa onde ele estava, que ele foi crescendo. E aí ele começou a assinar pela empresa, e aí veio o Plano Collor com aquela variação de câmbio que quebrou um monte de gente da agricultura. Né? E aí ele começou a ter alguns episódios de depressão, começou a ter umas crises de depressão. Né? E aí minha mãe acompanhava ele, levava ele para fazer tratamento, né? E ele melhorava, piorava, começava o remédio, parava, voltava, melhorava, piorava, que é uma carreira comum às pessoas com depressão que a gente vê. A pessoa vai melhorando, piorando. Comum, mas não deveria ser. Tá? Né? Mas até que nessa época, quando eu estava no último ano de faculdade, cara, isso era 2005, 2006, meu pai estava se mudando para a Bahia, e aí eu vi uma crise dele, que até então quem acompanhava ele era minha mãe. Né? E aí eu vi uma crise dele, assim, que foi aterrorizante, assim, né? O cara extremamente agitado, sem dormir, né? Andando de um lado para o outro, e tudo era uma catástrofe, assim. Descarregar o caminhão de mudança foi um pandemônio, assim, né? Descarregando o caminhão e ele botando de volta para dentro do caminhão, não, porque não vai dar certo, porque nós estamos tudo ferrado, porque tudo vai dar errado, porque, né? Tava numa crise de ansiedade, né? Muito grave. Uma crise muito grave, com uma distorção na percepção da realidade, uma coisa que a gente chama até né, hoje eu entendo que era um delírio mesmo, né, um delírio de ruína, né, que é uma característica de quadros muito graves, né. E aí aquilo lá me marcou muito, sabe? Né? E a gente levou ele numa outra profissional que refez o diagnóstico, e falou, não, isso aqui não é depressão, né, é outra coisa. A gente já levou com essa sugestão já, né? Eu estava lendo um livro na época, nessa de decidir se eu ia ser cirurgião plástico ou psiquiatra. Estava lendo um livro que se chama An Unquiet Mind, que é de uma psiquiatra norte-americana. Ela se chama Kay Redfield Jamison. E ela conta nesse livro a história dela, não como psiquiatra, mas como paciente. Né? Que ela teve várias crises de depressão na adolescência, na juventude, durante a faculdade, tomou eletrochoque, fez
todo tipo de terapia, de tratamento medicamentoso, ficou internada, tentou suicídio, até que um dia alguém falou assim, mas será que é depressão isso aí? Tá estranho. Será que não é outra coisa? Né? E aí diagnosticaram ela com transtorno bipolar, que é uma doença que cursa ao longo do tempo com crises de depressão. Sim. Mas o tratamento é completamente diferente. Certo. E aí foi que fizeram o diagnóstico correto dela, e ela hoje é uma das maiores autoridades no mundo no assunto. Ela tem o tratado de depressão e transtorno bipolar, que é talvez a obra mais importante dos últimos 150, 200 anos. Uau. Né? E aí a gente levou meu pai com essa ideia, né? Falou, será que... E dito e feito, cara, mesma história. Né? Trocou a medicação, hoje o cara está em voo de cruzeiro, nunca mais teve crise, super estável, super bem, né? Comandando uma empresa dele lá agora, né? Show, super tranquilo. E aí aquilo me marcou, falei, caramba, olha só, né? Que interessante, vou fazer psiquiatria para entender melhor isso aqui. Que show. Então foi por aí. Foi por aí que tudo começou. E hoje você tem uma, vamos dizer assim, uma startup, né, a Mentalme, que tem uma proposta de medicina diferente, né? Pois é, a Mentalme nasceu mais ou menos aí, entende? Né? Porque daí, aí como que as coisas evoluíram, né? Como é que as coisas andaram a partir daí? Aí eu fui fazer psiquiatria, né? E na época eu fazia análise também. Né? Tinha tomado um... Aí eu fiz quase 10 anos de análise, eu acho, cara. Depois eu... Né? Aí entrei na residência de... Que linha você fez? Psicologia ou psicanálise? Eu fiz psicanálise. Psicanálise, legal. Psicanálise. Aí eu na verdade fiz 3 anos como analista, daí... Né, depois eu vim para São Paulo aqui, fiz mais 4, 5, 6 anos com outro analista, mais 2 analistas aqui. Aí, na residência em psiquiatria, eu percebi que aquilo que aconteceu lá na minha casa, com o meu pai, aquilo não era uma exceção, aquilo era a regra na psiquiatria, sabe? De tratamentos falhos que não melhoram, com pessoas que vão cronificando com quadros de depressão, que vão ficando com sequelas, que vão ficando... Né? E a pessoa muitas vezes com depressão ou com um transtorno desse tipo, né? Ela acaba achando que isso é normal, que isso faz parte do sofrimento normal. E não é. É diferente do sofrimento normal. A vida tem um sofrimento. Sim. A gente, né, inevitavelmente, a gente vai passar por sofrimento, por tristeza, por desafios, por coisas ruins. Altos e baixos. Né? Isso todo mundo vai ter. É diferente de um transtorno mental, né, que cursa com sintomas. Certo. E aí, na residência, eu vi que aquilo, né, acontecia muito. Né? E aí eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui melhor. Porque eu sei que tem como melhorar esses pacientes aqui. E aí eu fui bater na porta de um grupo de pesquisa. Tinha até prestado um concurso, terminei a residência, prestei um concurso público, fiquei 6 meses em um concurso público. Aí eu falei, cara, não dá certo. Falei, não dá primeiro porque tem essa questão aqui que eu preciso entender melhor, e outra que eu não sirvo para esse negócio de emprego público aqui, não dá para mim. Não tem jeito, não funciona. Aí eu pedi exoneração, fui bater na porta de um grupo de pesquisa ali do Hospital das Clínicas, que é o GRUDA, Grupo de Transtornos de Humor, um grupo de pesquisa em transtornos de humor, né? Bati na porta deles e falei, olha, é o seguinte, eu sei que vocês são os caras que mais entendem aqui de depressão e transtorno bipolar, né, aqui no Brasil. Falei, deixa eu ficar sentado aqui, quietinho, só olhando aqui, né? Ah, tudo bem, pode, né, ficar aí, e aí a gente conversa daqui a pouco, né? Daqui uns dias. E aí o chefe do grupo, o professor Ricardo, me chamou depois de um tempo e falou, se você quiser continuar, você vai ter que produzir, fazer produção científica. Né? Senão não tem porquê, né? Você ficar aqui só sugando aqui do conhecimento e não contribuir, né? Certo. E assim, ele, né, sempre defendeu isso, falou, aqui a gente está para produzir conhecimento, não para consumir conhecimento. Certo. O papel da universidade no mundo é produzir conhecimento. Desde a Grécia, né? É produzir conhecimento. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí eu tive contato com alguns métodos, algumas ferramentas de avaliação, né? Alguns questionários, algoritmos de investigação, né? Fluxograma de investigação, de escolha de tratamento. E aí eu comecei a perceber a melhora nos tratamentos, né? Aí eu comecei a ver o pessoal melhorando. Eu usar a mesma metodologia que, por exemplo, a indústria farmacêutica usa para testar uma medicação em psiquiatria. Se eles vão testar uma medicação para depressão, eles têm que saber que aquilo lá é depressão. Né? Então,
A Associação Americana de Psiquiatria vem, já desde 1980, desenvolvendo alguns critérios, né, para definir quando é que, né, você vai chamar de depressão, quando é que é outra coisa, né, isso considerando, né, todo o conhecimento prévio e sendo ajustado esses critérios de acordo com o conhecimento, como vem surgindo também. Aí surgiu o DSM, né? Isso, exatamente. O DSM não é a melhor ferramenta, não é a ferramenta perfeita, mas até hoje é o que a gente construiu de melhor dentro da psiquiatria para definir essas coisas. E aí, com isso, eu comecei a ver que as pessoas começaram a melhorar, usando esses critérios para avaliar, para escolher tratamento. E aí eu comecei a entender que aqueles caras lá, o cara que cobra R$1.000, médico da Paulista, que cobra R$1.000 na consulta, ele dizia, esses caras, o que eles fazem é usar isso aí, né? Eles têm isso introjetado já na cabeça, eles sabem isso de cor, né? De prática, né? De 10 mil horas de voo, né, cara? Exatamente. Né? E aí, puxa, eu falei, cara, isso aqui tem que ser democratizado, esse acesso a esse tipo de tratamento, de avaliação, né? Porque é um negócio que toma tempo. Sem fazer dúvida. Uma avaliação de diagnóstico, para você checar todos os critérios do DSM, cara, toma muito tempo, é exaustivo para o médico, precisa pro paciente, né? E precisa de um treinamento do profissional. Não é qualquer profissional que consegue fazer essa investigação minuciosa, detalhada. Só que é um processo repetitivo, né, Beto? Cara, o que faz coisa repetitiva? Precisa ser humano para fazer um negócio repetitivo? Não precisa, cara. A gente tem outro papel. A gente tem né? A gente tem esse papel aqui, né? Da empatia, do olho no olho, né, cara? A gente tem uma outra coisa. Essa repetição deixa um computador fazer. E aí que foi a ideia de criar a Mentalme. Falei, vamos pegar essas perguntas aqui, a gente coloca num software e ele faz. E eu ganho tempo para entender o paciente como ser humano, como pessoa, para entender o sofrimento da vida que ele tem, que é diferente da doença, o que é doença, o que é o sofrimento da vida, né? E chegar e, né, vamos junto, tô aqui com você e você vai sair dessa, vou tirar você dessa. E isso torna o tratamento dele mais prolongado? Isso faz com que o tratamento dele seja mais, a recuperação seja mais rápida, né? Usando esse tipo de avaliação, a gente consegue encontrar o tratamento mais adequado para ele muito mais rápido. Por exemplo, a situação que meu pai viveu lá, né? Na média, o tempo para um diagnóstico correto de transtorno bipolar é de 8 anos de tratamento errado. 8 anos de tratamento errado. 8 anos recebendo antidepressivo, tomando antidepressivo. Melhorando, piorando, melhorando, piorando, melhorando, piorando. Depois de 8 anos, alguém vai olhar e vai falar, pô, mas será que não é transtorno bipolar? Vamos descartar a depressão. Aí o cara já sofreu. Pois isso se ainda estiver vivo, cara. Né? Porque numa dessa o cara... Né? Então, aí, com isso, a gente consegue trazer uma recuperação mais rápida. E eu, como profissional, eu consigo entregar mais eficiência no tratamento e empatia. Porque deixando para o computador fazer essa parte mecânica, técnica, chata, exaustiva, isso sobra tempo para mim, como profissional, fazer a parte humana do tratamento. Extraordinário. Né? Fantástico. Porque senão eu tenho que escolher, ou fazer uma ou fazer outra. Entendeu? Se eu faço, não, vou fazer só a parte humana e a parte técnica não vai fazer, acontece isso aí, o cara fica 8 anos sem um tratamento correto. Entendi. E se eu faço o contrário, sensacional. Né? Eu sou só um fazedor de receita de remédio, né? Não, que experiência fantástica, que ideia, né? Você tá usando a tecnologia na essência do que ela realmente é, né? É isso aí. Que é fazer aquela parte não humana com mais eficiência do que um ser humano faria, para que você faça a parte humana com toda a eficiência mais humanidade possível, né? E tem muita gente misturando essas coisas, né? Querendo fazer o computador ser humano e o homem ser máquina. Aí o cara não vai rolar, não vai rolar, né? Então mas isso aí daria um outro episódio. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, daquelas realmente da linha que você fez lá por teu professor de filosofia. O que é a mente e onde ela fica, né? Tem um lugar no cérebro que é a mente, dá para ter uma antessala ali dentro do cérebro, onde se reúne todo mundo e começa a discutir.
A mente é um produto do cérebro. Como é que você vê essa questão? Pois é, cara. Assim, né? Como eu disse, eu tenho minhas teorias, né? Tá. Mas enfim, são ideias que eu tenho, mas não me arrisco de maneira nenhuma a fechar diagnóstico, a dar nenhuma conclusão definitiva, que eu acho que isso seria de uma prepotência, de uma arrogância, né? Eu gosto da definição de um professor que eu tive, né? O professor Carol Sonnenreich, de onde eu fiz residência, né? No Hospital do Servidor, que ele dizia que a mente é o produto de um cérebro inserido em uma cultura. Certo. Né? Então, um cérebro sem uma cultura não produz mente. Né? Então, da mesma maneira que a cultura sem um cérebro também não vai produzir mente. Agora, hoje, eu entendo uma ideia que me faz mais sentido a mente como os processos mentais. Né? O raciocínio, as memórias, as percepções, né? As emoções. Esses são processos mentais ou cerebrais? Processos mentais. Mentais. Eu entendo como processos mentais. Eles estão dentro do cérebro. Eles estão dentro do cérebro. Eles são produzidos pelo cérebro. Certo. Eles são produzidos pelo cérebro a partir da interação do cérebro com o ambiente. Certo? Agora, tem uma outra coisa que eu me pergunto se está no cérebro ou não. Né? A consciência. Né? Que aí é uma outra coisa, no meu entendimento. Né? Assim, hoje, né? Pode ser que daqui a pouco eu mude de opinião também, daqui a uns anos, né? Pode ser. Mas eu tendo a entender que a consciência talvez ela esteja entre uma coisa e outra, né? Entre um cérebro e outra coisa, entre algo e o cérebro, enfim. Entre você e o meu cérebro, por exemplo. Né? Como diria Lacan, né? O ser humano está entre um significante e outro, né? Ele está no intervalo, né? É isso aí. Não dá para colocar nem num lado e nem no outro. Ele está no intervalo. Hora ele está mais num significante, hora ele está mais no outro, né? Tem horas que a gente é mais cerebral, mais racional, tem horas que você é totalmente mental, né? E acho que a parte mental é até maior do que a parte cerebral, né? Onde você está no controle das ações e tal. Daria uma outra discussão muito boa, né? Cara, isso é uma discussão. Você precisa trazer um vinho aqui. Precisamos trazer um vinho aí, né? E aí pra gente fazer com vinho, cara. Com vinho, cara, porque ela é extraordinária. Eu tenho uma filha que está seguindo a carreira da saúde, né? Ela está indo pelo lado da enfermagem, né? Um beijo, Ana Clara, te amo, querida. E ela, outro dia, o namorado dela é da área de exatas, né? Putz, o que é um show, né? Você juntar uma pessoa de exatas com uma pessoa de humanas, né? Um começa a botar fórmula na biologia e o outro começa a dar sentimento para o cartesiano. E aqueles dois vão aprontar alguma coisa. Viu? Que legal, cara. Muito interessante. E a minha filha, eu fui assistir Avatar 2, né? E ela perguntou, pai, o senhor como psicanalista acha que um dia nós vamos dar um download, né, num avatar, né? Falei, filha, essa é uma pergunta que, se acontecer, né, vai cair religião, vai cair filosofia, vai cair, porque aí nós vamos ter que questionar o espírito, a consciência. Nós não temos ainda esse conhecimento. O que você acha, Beto, hein, cara? Cara, você o que você acha disso aí? Cara, eu não tenho também um diagnóstico fechado, cara. Eu acho, né, freudianamente falando, que a consciência é um produto da mente, né? Na medida em que com o meu equipamento cérebro eu interajo com o ambiente, dá um start da mente. E aí os estímulos que eu estou recebendo de fora se juntam aos estímulos que eu tenho dentro de mim e o encontro desses dois estímulos são gerenciados pelo cérebro, né? Porque tudo no nosso corpo é modulado, né? Nada chega a extremo, porque é o princípio da homeostase, né? Se chegar a extremo, entra em colapso, né? Então, internamente, né, Freud disse isso, tem uma área lá que controla isso
e nesse intervalo desse encontro, a mente se estabelece e aí você interage com o mundo, né? E aí e isso vai se prolongando durante toda a sua vida, né? E isso cria estruturas clínicas, neuróticas, psicóticas, perversas, né? Eu acho que E aí, né, tem jeito de ser, né? O cara é mais neurótico, o cara é mais psicótico. Mas eu acho que isso talvez possa ser simulado por uma máquina, né, cara? Mas será que a máquina pode ter consciência, né? Então, aí é que tá, né? Eu acho que não. Acho que não. Por mais que o tal do chat GPT tenha falado que tem, né? Pois é, cara. Mas eu acho que talvez seja mais uma simulação do que propriamente uma... Agora, como o nosso assunto é integração geracional, a integração geracional, que não é novidade, desde que a gente se conhece por ser humano, a gente vive com diferentes tipos de gerações, né? Elas convivem no mesmo ambiente, ela existiu. Mas, atualmente, essa coisa se tornou tão estressante que hoje já se criou o preconceito, né? Então, hoje você tem o etarismo, que é o preconceito de idade. E isso é de cima para baixo e de baixo para cima. Como é que a ciência vê o preconceito, né? É uma pergunta que eu te faço, né? Onde é que se forma o preconceito? Como ele se forma? Eu acho que na formação, de onde vem etimologicamente a palavra, na formação dos conceitos. Né? A sociedade vem mudando muito rápido. Esses conceitos, eles ficam muito distantes. O conceito de realmente do que você pensa, de como você pensa, os conceitos que você tem da realidade, as ideias que você tem da realidade, né, Beto? E as ideias que um adolescente tem, hoje elas estão muito mais distantes por conta de toda a mudança, né, da velocidade com que as coisas mudaram nos últimos anos. Né? Isso ficou tão longe que as gerações elas não se comunicam mais. Né? Elas têm uma dificuldade de comunicação, de entendimento. Né? Exatamente porque os conceitos são diferentes. A linguagem está sendo diferente. Como se fosse ali sinapse que se perderam ali, né? Sim, né? não se fala. Não se fala mais. Não, duas pessoas falando dois idiomas diferentes, né, cara? E um fala pro outro que não é, né? Não é isso, não. Como não? Né? E você vê, até a linguagem, cara. Né? Esse negócio de linguagem neutra, acredito que daqui a alguns anos, com essa proposta até avançando legalmente, né, dentro da nossa sociedade, vai ficar muito difícil. Para mim, cara, eu vou ter muita dificuldade. Tomara que não mandem prender quem não fala, né, linguagem neutra, né? Porque, cara, é muito difícil, né, pra gente que cresceu a vida toda, né, entendendo as coisas de um jeito, falando de um jeito, de repente você tem que mudar, ainda mais depois de um certo tempo que a gente não muda mesmo, tem mais dificuldade de mudar, né? Quando você é adolescente, você ainda tem, antes da poda neuronal, você ainda tem flexibilidade muito maior, você tem uma plasticidade cerebral muito maior, mas depois isso já fica mais difícil. Depois de quantos anos? Até os 21, 25 anos. Essa poda ela começa por volta dos 18 anos, ela vai encerrar por volta dos 21, 25, né? Porque até então o cérebro vai criando sinapses, né? Vai criando sinapses, e aí é isso que marca a entrada na vida adulta do ponto de vista biológico. Certo. Né? Que é quando o cérebro vai podar as sinapses que são inúteis, né? Ou que não são, que não tem tanta utilidade ali para aquele organismo, para aquele indivíduo, né? E vai deixar só as sinapses, né, que... como o smartphone limpa os aplicativos não usados. Para dar agilidade naquilo que realmente é importante. Que realmente é importante para aquele indivíduo naquele ambiente. Certo. Né? E as outras sinapses... E aí é muito mais difícil a gente até cria outras sinapses, né? A gente cria sinapses novas, tem neurogênese, uma coisa que antigamente a gente achava que não tinha, né, que o cérebro não criava novos neurônios, hoje a gente sabe que cria, mas não numa velocidade, né, como na vida embrionária, mas ainda cria.
Mas não é o suficiente para a gente mudar padrões de comportamento de maneira tão radical assim, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Antigamente, as mudanças na sociedade, na cultura, elas se davam de uma maneira mais lenta. Certo. Então, as pessoas, os indivíduos, eles iam se adaptando de maneira mais fácil a essas mudanças e conseguiam manter uma comunicação intergeracional, né? O que hoje se perdeu, assim, né? A gente está aqui, o pessoal mais jovem já está falando outra coisa, né? Já está falando... Não necessariamente certo ou errado, eles estão num outro nível de aprendizado, de neurônios, de conexões, não sei. Porque é difícil distinguir certo e errado, né? Sim, certo e errado é um julgamento moral. Moral, né? Pode ser certo e errado do meu ponto de vista, né? Mas do ponto de vista de outra pessoa, não. Agora, o que mais me preocupa é assim, né? Até que ponto... Enfim, aí vou entrar em outro assunto aqui. Até que ponto que certas mudanças culturais não são provocadas propositalmente, né? Eu acho que seria assim muito teoria da conspiração imaginar que alguém orquestrou esse tipo de coisa. Mas certamente tem oportunistas aí. Sim. Gente que leu essa tendência e falou, opa, aqui tem um negócio, aqui tem uma oportunidade, e começou a transformar e começou a manobrar a seu favor, e aí construiu linhas de pensamentos, ideologias, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Essa mudança cultural, ela não só provocou essa dificuldade de comunicação intergeracional, mas no meu entendimento também, ela é um dos maiores fatores para o aumento de transtornos mentais que a gente tem visto, principalmente entre jovens. A gente tem visto aumentar muito a taxa, por exemplo, de suicídio de adolescentes até 13 anos. Isso tem aumentado de uma maneira estrondosa nos últimos anos, né? Depressão, transtornos de ansiedade, uma série de coisas, né? Tudo isso tem aumentado. Em parte por conta de um acesso mais fácil a determinadas substâncias, né? Substâncias hoje, até a própria cannabis, que antigamente, né, as pessoas usavam um tipo de cannabis, hoje ela é muito mais forte, né? E isso tem consequência. E outras substâncias, o álcool mesmo. Mas a cultura, eu acho que tem um papel muito relevante nesse aumento dos transtornos mentais, assim. Porque, veja, fazendo uma analogia novamente, né? A cultura tá para o cérebro como o ar tá para os nossos pulmões, não é? Então, se você vai morar lá em Pequim em 1980, 1990, você tem asma, você tem uma predisposição a ter... Cara, você vai ter crise de asma toda semana, né? A mesma coisa, essa cultura, da forma como ela tá hoje, é uma coisa que a superficialidade de algumas coisas... O excesso de alternativas, de significantes, né? Eu acho que tem significados. Exatamente por aí. Exatamente por aí. Essa questão de muitos conceitos, muitos significados que são conflitantes entre si, que fazem com que naturalmente qualquer pessoa, né, tenha algum sofrimento, né, diante das dúvidas que coloca diante da vida e tudo mais, né? Mas também a velocidade como as coisas vêm mudando facilitam com que as pessoas não aprofundem no seu próprio entendimento da sua própria pessoa, do outro, do que espera de si mesmo, do mundo, sabe? Né? E isso faz com que essas pessoas não desenvolvam a resiliência necessária, né, para lidar com as adversidades da vida, né? O modelo biopsicossocial, para a gente entender a saúde mental, ele ainda não é um modelo ideal também, mas ele é um modelo que até hoje explica melhor, né? Então a gente tem uma base biológica cerebral, né? Então se a pessoa tem lá uma predisposição genética para desenvolver esquizofrenia, pronto, né? Não tem jeito. Quer dizer, bem provável que ela vai desenvolver,
Mas acima desse nível biológico cerebral, a gente tem um nível psicológico de significados, né? Que forma... De interação, que é a nossa personalidade. Né? No nível biológico está o nosso cérebro, as nossas funções mentais, nossos processos cerebrais, né? Os processos neurofisiológicos. Em cima disso, a gente tem... O nosso jeito de ser. Exatamente, a nossa personalidade. A nossa personalidade é essa rede de significados que a gente vai construindo ao longo da vida. Da nossa criação. Exatamente, E é essa rede de significados que hoje ela não é tão robusta por uma série de razões, em especial pela cultura como está tá hoje. E essa rede de significados é o que confere resiliência, que protege o cérebro do sofrimento. Porque se você não consegue dar significado para uma coisa que acontece na sua vida, assusta, não? O cérebro começa a tentar resolver aquilo, alguns circuitos cerebrais começam lá a disparar para tentar lidar com aquilo de uma maneira incessante, e esses circuitos cerebrais eles começam a inflamar, literalmente. E isso é o adoecimento mental, né? Isso é a depressão. A depressão envolve processo neuroinflamatório do cérebro. Né? Exatamente por causa disso, né? Porque não teve resiliência para lidar adequadamente com uma coisa, o cérebro ficou tentando resolver aquilo, igual um músculo, né? Fica lá, fica inflama, né? Inflama e aí vai provocar dor e limitação de funcionamento, né? Dor emocional, né? E limitação de funcionamento. Aí, assim, cognição, tudo, sinais e sintomas cognitivos, mentais, enfim. Né? E a terceira camada? A terceira camada é o ambiente. Né? Tá. Que forma? Que influencia? Que influencia na formação da personalidade. Certo. Né? E que quando a gente tem um bom funcionamento neurofisiológico, você tem uma personalidade bem resiliente, você consegue transformar o ambiente a seu favor. Né? Você consegue adaptar o ambiente a seu favor. Para que, enfim, para se beneficiar mais. Eu tenho a impressão que toda essa questão relacionada à tecnologia, que está crescendo demais, né? O século XX deu um pulo extraordinário, o século XXI está dando um pulo quântico, né? Em relação à tecnologia e principalmente a união da tecnologia com o cérebro humano. Isso vai forçar a um encontro conosco mesmo, né? Porque antes de resolver essa questão interna, nós não vamos conseguir fazer essa conexão com a tecnologia neste nível. Porque é exatamente isso. Nós não estamos nem suportando o excesso de significantes que a própria multicultura, né, o próprio acesso que a internet ofereceu, está dando. Né? Não estamos dando nem conta disso, quanto mais você plugar né, um big data aí e encher de informação, cara. Né? Eu acho que antes nós vamos ter um encontro conosco mesmo, né? Porque acho que nessa camada intermediária aí, nós estamos assim pirando com a quantidade de significantes que nós temos, que nós levamos em consideração. E o que é pior, né? Lacan dizia o seguinte: o significante é mais importante que o significado, porque quando você fala de significado, ele é muito pessoal, né? O meu significado é diferente do seu. Agora, sobre significantes, vamos conversar. Né? Mas quando eu começo a definir significantes, eu começo a estruturar as minhas verdades, né? A questão é que hoje em dia tem gente criando significado para as coisas com muita fraqueza de significante. E aí você começa a criar verdade aqui, verdade ali, verdade lá, verdade aí, verdade. E aí você fala, bom, e agora? E é exatamente isso, Beto. Quando a vida dá um chute nesse significante aí, cai significado para um lado, significante para o outro, desmonta tudo. Desmonta tudo. Desmonta tudo. Né? Então, e nós não estamos dando conta disso, né? Quer dizer, o preconceito é quase que uma defesa cerebral, né? Você tem dentro de você uma estrutura que se formou desde a sua infância, né? Eu creio nisso. E aí você, então, diante de um pensamento diferente, você tem o teu
conceito em relação a isso, né? Agora, querer discutir verdades absolutas, essa é uma outra questão, e principalmente condenar em cima disso, aí é uma questão pior ainda, né? Então, no lugar da gente estar ampliando a nossa competência de socializar, né? Que a princípio, como médico, como cientista, essa é uma característica do ser humano, o ser humano é um ser social, provado cientificamente. E por que nós temos tantas dificuldades para fazer interdependência? A gente não é muito bom de viver junto não, cara, né? Logo com a família dá uma confusão, logo na empresa dá uma confusão, logo no condomínio dá uma confusão, logo, né? Pois mas eu acho que é comunicação, né, Beto? Eu acho que assim, a gente... É uma habilidade que a gente, como ser humano, cara, que é o que diferencia a gente do chimpanzé, né, cara? É a linguagem, né? Assim, e quando a gente... E a gente tem as limitações, naturalmente, pra gente usar a linguagem, né? Exatamente. Né? E quando a gente não consegue usar a linguagem direito, é quando dá esses mal entendimentos e que vai dar esses problemas, né? E aí, cara, eu fico assim abismado, porque já houve tempos que talvez nós tenhamos pensado nessas questões de uma forma muito mais produtiva, né? Você pega lá Platão falando sobre, na República, né, no livro dele, e ele diz que a justiça é uma vergonha para um ser humano, porque significa que dois adultos não conseguiram resolver os seus problemas e tiveram que pedir opinião para um terceiro. Então esses casos eram considerados na República de Platão como a vergonha, né? Pô, né? Você vai ter que se sujeitar à opinião de outro, porque vocês dois marmanjos não conseguiram resolver essas questões, né? Então nós estamos nesse bolo cultural que está gerando esse monte de efeito colateral, né? Que está gerando preconceitos, que está gerando divisões, né? E que está gerando desencontros entre as gerações, né? E que está desviando uma coisa muito importante que você falou, que é o encontro com a gente mesmo. Porque eu queria a tua opinião a respeito disso, mas eu creio que se o ser humano não se encontrar consigo mesmo, olhar para dentro de si, enxergar quais são suas virtudes e suas limitações, eu não consigo contribuir com a sociedade. E aí eu não tenho como ser feliz, acabou a minha vida como ser humano, né? Nas palavras lá da Ana Beatriz, a gente nasce como espécie humana, mas a gente se torna ser humano na medida que você contribui com a sociedade, né? Então, se eu não olho para dentro de mim, não enxergo minhas habilidades, a gente não sabe explicar por que eu tenho habilidades diferentes das suas. Mas o que é fato é que se eu enxergar as minhas habilidades, as minhas virtudes, que os filósofos chamavam, e colocar essa virtude à disposição da sociedade, eu não tenho chance de ser feliz. Eu vou adoecer mentalmente, porque algo dentro de mim, na minha estrutura cerebral, vai me cobrar disso. Cara, você não está fazendo o que você tem que fazer, você não está fazendo o que você tem que fazer, você não está fazendo o que você tem que fazer. E você tem inflamações, e aí você tem frustrações, e frustrações é a mãe da depressão, em alguns casos, e aí você adoece, e aí, sabe, cara, né, ou você vai para picos bipolares, ou você vai para o suicídio, né, nós estamos numa... Mas eu acho que esse processo de autoconhecimento, né, cara, é um desafio a gente, como sociedade, estimular isso de uma maneira coletiva, né? Porque é um processo muito pessoal mesmo, individual, é uma coisa que tem que partir de cada um, né? E ainda falando dessa questão intergeracional, né, cara? É uma coisa, essa reflexão é uma reflexão que a gente costuma fazer na medida em que a gente vai entrando na vida adulta, né?
Então, nesse sentido que eu acho que, assim, veja, esse conflito entre gerações que a gente vê hoje, né, que é um conflito, no meu entendimento, basicamente de comunicação entre gerações, né? As gerações de pessoas adultas têm um papel de tentar, na medida do possível, ser mais flexível. É uma coisa que eu tento fazer sempre. Certo. Né? Falar, não, peraí, as coisas estão mudando, o mundo é outro. Né? Pode não ser do jeito que eu quero, eu também posso achar que é errado, ou que é ruim, mas pode ser que lá na frente eu mude de opinião, que eu olhe a coisa e falo, oh, pô, mas na verdade estava certo. Né? Acho que agora está melhor do que estava antes. Né? Mas eu acho que o maior desafio é com o jovem, né, cara? Porque a gente, o jovem, ele talvez não tenha essa disposição de se aprofundar dessa maneira. Talvez não tenha nem só disposição, não tenha recurso suficiente para fazer esse aprofundamento, né? Dentro de si mesmo. Eu acho, cara, assim como foi dito uma vez, que é em casa que se cria os homens dispostos à guerra e dispostos à paz, é em casa que se vai criar esse modelo de ser humano humano, né, na criação em casa, porque, né, sabe, você nasce alienado a um pai e uma mãe, né, ou a dois tutores que vão te contando historinhas que vão formando, né, aquela base da personalidade, que vai usando o cérebro para interagir com o mundo, e aquilo vai ficar para sempre na tua vida. Né? E talvez seja este o momento de contar essas histórias, né? Olha, cara, vamos olha para dentro de si, cara, ver o que você tem de bom, né? Começa a perceber aquilo que você faz e que você gosta muito, e que quando você faz, você deixa de fazer, você sente saudade. Cara, né? É uma conversa maravilhosa para você ter com um filho, essa, né? E aí você trazer isso desde lá da adolescência e da juventude, para esse cara vir com essa abertura, né? De você considerar esse tipo de coisa, né? É esse o encontro que eu acho que o ser humano vai ter com ele mesmo. Calma, pera, vamos acertar a nossa vida como espécie antes de mexer com esse negócio de se juntar com máquina, porque senão não, vai dar uma zebra, vai dar uma merda lascada, né? Porque, cara, não dá conta, né? Essa questão, não, nós só utilizamos 5% do cérebro, já é uma mentira, né? É uma mentira, né? 100% do cérebro. Usamos 100% do cérebro, né, cara? Não, tem muita coisa ainda para ser utilizado, nós não sabemos, cara, não é assim não, cara. Tanto é que você pressionar o cara numa parede aí, cara, né, em módulo animal, né, cara? Deixa as ferramentas mais adaptadas de lado e vai pro... E vai pro soco, né, cara? Então, essa é uma questão... Agora, sobre aquela questão da teoria de Flynn, né, que conseguiu provar que as gerações vão evoluindo. Cada geração ela é mais inteligente do que a outra, porque ela se apoia no ombro da outra. Né? Alguns estudos mais recentes estão dizendo que a teoria de Flynn está se revertendo. Que a primeira geração... A primeira geração é essa agora, que é menos inteligente do que a anterior. Como é que você vê essa questão? Eu acho que porque a gente delegou muita coisa para as máquinas, né, cara? E delegou coisas que não deveria delegar, talvez, né? Eu não conheço a fundo a teoria, mas o que dá para ver é que na escola, por exemplo, né, a gente não tinha fazer um trabalho de escola, né, Beto? Na sua época, na minha época, cara, você tinha que fazer. Tinha que fazer, né? Tinha que ralar. Agora... Biblioteca, pesquisar. Esses dias minha filha tinha que fazer um trabalho de escola, né? E ela me pediu ajuda. E aí eu fiquei de ajudar ela, de orientar, de dar sugestões, opiniões, né? Mas era um assunto que eu também não sabia, né, cara? Daí o que eu fui fazer? Eu fui lá no chat GPT, né, cara? Perguntou pra ti. Perguntei pro chat GPT, aí eu li e falei, bom, então tá.
Eu falei, agora faz lá e tal. Aí eu já sabia o assunto, né? Eu consegui orientar ela. Mas vê, hoje, né, é que quem fez isso aí foi, mas isso aí, pô, cara, ela mesma poderia ir lá no chat GPT, perguntar o negócio e escrever. Não ia aprender. Não vai aprender, né? Ou vai aprender novamente de uma maneira muito superficial, né? Sem ter um aprofundamento maior. E isso com tudo, né? Então eu acho que essas coisas, em parte, contribuíram bastante para desenvolver menos essas questões dessa geração agora. E o que é ser inteligente? Como é que é essa questão? Poxa, tem várias definições. Tem várias definições, cara? várias inteligências, né? Tem gente que tem essa definição do Gardner, né? Das múltiplas inteligências. Veja, eu entendo que a inteligência que é medida pelo QI, que é a inteligência racional, lógica, objetiva, por mais que isso seja uma coisa que hoje os computadores fazem de uma maneira muito melhor do que qualquer ser humano, ela é uma base fundamental para a gente poder avaliar a realidade. Né? E exatamente, a gente hoje usa tanto calculadora, computador, que as pessoas, né, a gente ficou com um pouco mais de preguiça de pensar, né, cara? E essa inteligência, eu entendo que tem várias outras inteligências, né? Não adianta também a pessoa ser um superdotado, né, do ponto de vista matemático e ser uma pessoa completamente incapaz do ponto de vista social, do ponto de vista né, de físico, de agilidade, né? É o que muitas vezes acontece com alguns tipos de quadros de autismo, de Asperger, né? Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade gigante para fazer uma coisa, mas no contexto geral ela não consegue produzir nada. Né? De todas essas inteligências, eu tendo a entender que a inteligência lógico-racional ela é uma das mais importantes. Certo. Né? Mas o que determina melhor a adaptabilidade do indivíduo ao ambiente é a maneira como ele articula todas essas inteligências. Né? Tá na personalidade, né? Né? Exatamente, porque assim, não adianta você ser lógico-racional 100% e não ter nenhuma habilidade social. É melhor ter menos habilidade lógico-racional e um pouco mais de habilidade social. Agora, aí tem vários aspectos envolvidos. Tem aspectos, claro, biológicos, tem aspectos nutricionais, tem aspectos, né, de treinamento mesmo. Para mim, a inteligência mais importante seria a capacidade de você interagir. Social, a inteligência social. Essa é a inteligência. Você tem razão, Beto. Tem razão. E aí... Concordo contigo. Seria uma pesquisa interessante essa para ser feita, né? Mas aí, de qualquer forma, a neurociência vem com um estudo novo aí dizendo que as multitelas, né? O acesso a multitelas desde a infância acabou inibindo uma área importantíssima do cérebro chamado de sistema atencional. Isso é verdade, isso não é verdade, é mito, e isso tornou essa geração mais frágil do ponto de vista emocional e menos cognitiva, porque ela consegue se concentrar menos, Como é que você vê esses estudos? Cara, eu acho que ainda é muito cedo. Cedo? Eu acho que é cedo para dizer qualquer coisa de maneira mais definitiva, sabe? Teve um dos estudos mais importantes que ele apontou, foi um estudo que acompanhou crianças dos 6 meses até os 10 anos de idade, que vem acompanhando ainda. E o que esse estudo identificou principalmente foi que o estímulo luminoso do espectro de luz azul ele interfere na espessura cortical do cérebro. Né? E esse espectro azul está presente principalmente? Aonde? Nas telas? Nas telas e nessas lâmpadas fluorescentes na luz do sol. Né? Porque o espectro de luz azul ele é
extremamente importante para a gente no período da manhã, né? Porque ele vai ajudar a marcar o compasso do nosso ritmo biológico e regular a liberação de cortisol durante o dia e de melatonina à noite. Né? E quando a gente mantém esse estímulo luminoso durante a noite, né, 9, 10 horas da noite, ou quando passa muito tempo com essa luz, né, durante o dia, isso está correlacionado com uma menor espessura do córtex, né, cerebral. E isso tem como consequência? Pois é, e uma das que eu achei super interessante desse estudo, né, que ele falou, a gente não tem como dizer se isso é uma consequência ou uma adaptação, entendeu? Até que ponto que isso é ruim ou isso não é, né? A gente só vai saber lá na frente, né? Não tem como responder agora. Nada, né? conclusivo. Nada conclusivo. Mas assim, em relação ao sistema atencional, eu acho que tem aspectos biológicos, genéticos, que, veja, uma coisa é a estrutura genética da pessoa, predisposições. Predisposição, né? Então, assim, se uma pessoa tem, né, tem pessoas que têm uma tenacidade menor da atenção, menos aguçada, tem uma vigília maior. Tem outras coisas que podem influenciar isso também, que é, por exemplo, se você está passando por um período de muito estresse na vida, né, naturalmente, se você está muito ansioso, né, você está com muito problema para resolver, está ansioso, naturalmente você vai ficar mais vigilante, você vai aumentar a vigília e vai diminuir a tenacidade da atenção, né? Vigília, você vai prestar atenção em mais coisas, vai mudar o foco de atenção mais rápido e vai prender menos, né, a atenção em uma coisa. Então tem muitas variáveis nisso, né? Acho que alguns estudos têm apontado isso e, portanto, é uma coisa que a gente tem que considerar sim, mas eu não consigo dizer ainda, assim, eu não sei dizer ainda até que ponto que eu acho que isso lá na frente a gente vai levar com o mesmo peso que a gente está olhando esses estudos agora em relação a isso. Né? Por outro lado, tem uma outra coisa que não é só a multitela, a velocidade da informação. Tá. A superficialidade, a velocidade da informação. Né? Antigamente a gente ia assistir por mais bosta que fosse programa de televisão, mas era meia hora, né, cara? 40 minutos um programa de televisão. Agora, você maratona. É 15 segundos, cara. Um conteúdo. Um TikTok. Um TikTok. Né? É 15 segundos e vão para outro. Você maratona ali 500 mil. Outro, e outro, e outro. Isso, de fato, tem um impacto grande, né? Talvez, na minha opinião. Né? Que vai se provar muito mais importante do que a tela em si, né? Tô entendendo. Entende, né? Mas assim, eu também desconheço se tem algum estudo a respeito especificamente, destrinchando, avaliando especificamente essa questão. Ainda sobre a questão intergeracional. O cérebro é como o vinho, quanto mais velho ele fica melhor, ou o cérebro envelhece também? Como é que essa questão do envelhecimento para o cérebro, né? Em relação ao corpo até, porque a mulher tem sofrido não só da questão do etarismo da idade, 40, 45, mas do aspecto externo, do estereótipo, né? Então, como é que é essa relação do envelhecer do cérebro em relação ao envelhecer do corpo? Como é que é essa? Anda junto. Anda junto. À medida em que a gente vai envelhecendo, a gente perde massa muscular. E a gente perde também massa encefálica. Né? O cérebro, ele tem uma redução de volume cerebral da mesma maneira que a gente perde massa muscular. E eu acho que, assim, aí é onde está um dos grandes desafios da gente envelhecer bem. Certo. Né? Que é envelhecer preservando massa muscular e preservando massa encefálica. Preservar massa muscular ajuda a preservar massa encefálica. Né? É mesmo? Porque era a nossa única desculpa, né? Porque a gente falava, não,
Pô, os bombadinhos aí são tudo burro, pô. É melhor ter barriga e ser inteligente e tal. Não é? Não tem nada a ver, cara? Não, tem nada a ver, cara. Quer dizer, tem nada a ver, né? Fazer musculação, então, ativa o cérebro. Ajuda. Tem uma proteína que a gente libera no processo de lesão muscular da hipertrofia e exercício de hipertrofia, principalmente. Uhum. Não menos exercício aeróbico e mais exercício de hipertrofia. Quando você faz musculação, você rompe a fibra muscular e aí você libera uma proteína que se chama irisina. Essa proteína, ela vai servir para a reconstrução da fibra muscular. Certo. Ela vai estimular a reconstrução da fibra muscular. E ela estimula também a reconstrução de sinapses, de neurônios. Uhum. Né? Então, ela faz essa reparação de neurônios também. Não tem nada a ver com a endorfina, da satisfação. Né? Não. É a irisina. Não. A irisina, ela ajuda nessa regeneração, tanto muscular quanto neuronal. E, portanto, ela ajuda na preservação dos neurônios da massa encefálica. Agora, tem as doenças que podem acontecer no processo de envelhecimento mesmo, que inevitavelmente, por mais cuidado que a gente tenha, elas podem acontecer, a gente adoece, as pessoas adoecem, né? Mesmo fazendo de tudo para não adoecer. Né? Você deve conhecer pessoas que, né, o cara que faz atividade física, não fuma, não bebe, não fode, não faz... Se fode. E o cara tem um infarto com 40 e poucos anos, você fala, não é possível. Né? O outro lá, cachaceiro, bebum, né? Fuma pra caramba, né? E tá aí, né? Enchendo a paciência. Né? Mas assim, mas as pessoas, então, de qualquer maneira, elas adoecem e o processo de envelhecimento cerebral, ele tem as doenças que podem acontecer, né? As doenças neurodegenerativas, o Alzheimer. Mas essa perda de massa, porque quando você fica mais velho, você fica mais experiente, você fica mais flexível, você cria capacidades, skills que são muito importantes para o relacionamento social, né? Quando você fica mais velho, né? E mais ou menos? Mais ou menos, né, Beto? A tendência é de ter uma flexibilidade de comportamento menor com o envelhecimento. E é aí que é uma coisa que a gente precisa se estimular a aumentar, a ter um pouco mais de flexibilidade. Aquela história de andar para, né, botar o relógio na outra mão, né, de andar para, sei lá, né, andar no outro caminho, fazer as coisas de uma maneira diferente. Né? Esse incentivo. E aí eu vou até além, assim, eu acho que a gente tentar ter mais flexibilidade não é só nesse sentido de comportamento mesmo, mas de ponto de vista mesmo. Né? Tentar olhar as coisas novamente por outro ponto de vista. Mas é um esforço que a gente precisa fazer. Treino também, né? Exatamente, é um treino. É um treino. Porque a tendência é a gente ficar mais... visão de túnel. Mais focado, menos flexível, mais rígido em alguns aspectos. É a história do velhinho ranzinza, né, cara? Que, a gente vai envelhecendo, a gente vai mantendo aquelas sinapses, né? E vai perdendo outras, né? E a gente vai mantendo aquelas que a gente podou lá na juventude, né? As que a gente não podou, né? As que a gente manteve, a gente fez a poda, tirou aquelas sinapses que a gente não ia usar, manteve aquelas que a gente vai usar, né? E ao longo da vida a gente vai cada vez fazendo esse processo mais... Né? Só que assim, acho que faz parte a gente se esforçar para ter essa flexibilidade, né? Treinar para ter essa flexibilidade, isso é bom não só para o nosso convívio social, mas isso é bom do ponto de vista neurobiológico também. Certo. Né? Para a gente preservar a massa muscular. Massa encefálica. E além do exercício, o que mais? Leitura? O que tem um pouco de evidência hoje é atividade física, talvez a coisa que tem mais evidência, dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta de baixo carboidrato, com bastante azeite, óleo, ômega 3, peixe, né? E estímulo cerebral. Né? De raciocínio. Ler, tá aprendendo coisa nova,
né? Olhando as coisas por outro ponto de vista, fazendo coisas diferentes, né? Agora, algumas pessoas, né, vão ter problemas de saúde, independente Sim, claro. disso tudo, né? E aí vão ter um pouco mais de dificuldade para ir fazendo essas coisas, né? Hoje a tua equipe lá na Mental são quantas pessoas, né? Hoje a gente tem 8 médicos atendendo, mas a gente ainda está num piloto. A gente vem testando alguns modelos de negócio. Certo. A gente tinha um modelo de prestação de serviço, então a gente tinha uns médicos lá que atendiam pela plataforma, através daquelas ferramentas de avaliação, de monitoramento. Mas esse modelo é um modelo de negócio que ele é pouco escalável, caro, exige muito investimento para escalar, e a gente agora está testando um modelo SaaS, né? Então, a gente hoje está aumentando a equipe de bastidor, de desenvolvimento, de programador, né, de comercial, né? E vamos ter os médicos não como parceiros diretamente, mas como clientes mesmo. Certo. E como é que está a integração geracional lá? Tem. Você sabe que eu tinha que contratar uma funcionária, uma secretária, né, cara? E aí, eu tinha uma menina que ficou grávida, que era uma menina que fazia o papel de secretária para mim. E aí, ela saiu de licença maternidade, e aí a gente contratou uma outra, né? E aí, pô, naquela coisa lá, olhando, né? Menos, né? Problema, né? Falei, pô, falei, não dá, né, cara? E aí eu falei, eu preciso encontrar alguém. Aí eu fui no LinkedIn. Certo. Né? Falei, cara, no LinkedIn vai ter gente qualificada, né? E aí abri uma vaga no LinkedIn. No LinkedIn você pode colocar lá umas perguntas lá que elas são determinantes, assim, né? O cara era para responder isso aqui, nem manda o currículo para você, né? O LinkedIn nem te manda o currículo da pessoa. E aí eu fiz 3 perguntas lá. Uma pergunta sobre mas e mais, né? A história do mais, cara, me chega a dar um frio na espinha, né? O porquê, e acho que tinha alguma outra coisa que eu perguntei lá. Coisa básica, assim, de português, né? De concordância. De concordância e tal. Tiveram 120 pessoas que se cadastraram na vaga. O LinkedIn me mandou 50 currículos. Certo. 70 pessoas ele descartou porque erraram alguma dessas 3 perguntas básicas aí, ou mas e mais, do porquê, né? Cara, e aquilo me deixou assim, falei, caramba, mas se nem no LinkedIn eu vou arrumar alguém, né? E aí, por um acaso, a gente olhou também no site do bairro, lá, de São Caetano do Sul, onde é nossa sede, né? Tinha lá uma pessoa que estava procurando emprego, e aí, entre outras pessoas, a gente agendou com ela. Uma senhora de 59 anos, né? E de todas, cara, foi a pessoa que, assim, batia o martelo, mas de olho fechado, cara, a Silvana. Mas foi de olho, acho que você até conversou com ela. Muito gentil. Foi de olho fechado. Falei, não tem a menor dúvida. Teve uma última pergunta que eu fiz, né, que aí eu fiz também para outras pessoas mais jovens e tal, e aí ela respondeu a pergunta certa. Eu não vou falar aqui qual a pergunta para não criar polêmica. E aí eu optei por ela e, cara, tá, assim, eu acho que foi a decisão mais acertada, sabe? Né? A vida toda trabalhei bastante, a vida toda não, assim, tive uma outra secretária também que era uma senhora também, mas a maior parte do tempo eu trabalhei com pessoas mais jovens, e a segurança que ela tem para fazer as coisas, os jovens não têm, sabe? E tem essa questão da formação, cara, intelectual, que hoje nos jovens é muito comprometida. Você vê, o LinkedIn descartou 70 currículos, cara, de 120 descartou 70 por um erro básico de português, né? E ali era todo mundo jovem, né, no LinkedIn. Você crê na integração geracional, é importante. Sim, com certeza, cara, sem sombra de dúvida. A medicina não existiria sem integração geracional, né? Cara, acho que muita coisa não existiria, porque na medida em que a gente vai, né, envelhecendo, cara, a gente vai ficando um pouco
você vai tomando na cabeça, você vai ficando esperto, você vai ficando menos aventureiro, né, cara? Você vai conseguindo... É experiência. Experiência, né, cara? E essa experiência, o que falta pro jovem, né? Que é o cara que muitas vezes tem coragem, que tem tempo, que tem energia, mas que não tem experiência. Né? Unir os dois seria... Precisa juntar os dois. Né? Novamente, eu acho que o grande desafio, muito mais do que a pessoa mais velha aceitar, olhar para o jovem, né, e entender o jovem dentro de toda essa peculiaridade dele, dessa diferença toda, o mais difícil, no meu entendimento, é no sentido inverso. Né? É o jovem olhar para a pessoa que tem mais experiência e falar, não, peraí, calma, deixa eu escutar essa pessoa. Né? Deixa eu considerar o que ele está dizendo. Deixa eu considerar. Né? Eu acho que esse é talvez e o jovem que faz isso, cara, ele se dá melhor do que o que não faz. Né? Não, sem dúvida. Porque tem quebra menos a cara. Tem todo um nível de aprendizado ali que não começa do zero, né? Tua curva de aprendizado acelera absurdamente, né? Isso é fundamental. A que distância nós estamos do cérebro híbrido? Tem um monte de história aí de macaco que já joga PlayStation e chips que são capazes de aumentar, acelerar a capacidade cognitiva de aprendizado de ser humano. Eu acho que o desafio que a ciência estava enfrentando era... Uma coisa é você pegar uma atividade celular de um neurônio e transformar isso em dados e levar para uma tela, que é a história do macaco jogar lá o joguinho. Né? Isso foi o que o Nicoleles fez na Copa ali, que fez o robô andar e tal, né? Sim. Isso já estava bem avançado há bastante tempo. Agora, o sentido inverso é que ainda está sendo desenvolvido, que já avançou, que é de fazer o contrário, de pegar uma informação e conseguir colocar ela dentro do cérebro. Seria tipo Matrix, né? Eu quero aprender jiu-jitsu, dar um download de jiu-jitsu, né? Pois é. Eu não acho que vai ser tão fácil assim, né? Eu, sendo honesto contigo, não sei exatamente a que pé que tá isso, cara. Mas tenho minhas dúvidas aí quando dizem que vai ser para logo isso. Não acredito que vai ser tão cedo, não. Ainda a tecnologia tem muito a servir o ser humano como ferramenta, né? Você fazer uma pesquisa no Google e receber essa informação dentro da sua cabeça, dentro da sua memória. Não só tem o problema prático aí, né? Tem um problema ético, né, cara? O que vão colocar dentro da minha cabeça aqui, né, cara? Né? Vou colocar publicidade dentro da minha cabeça aqui, se eu pedir, pô. Né? Eu não sei, eu acho que do ponto de vista, o maior desafio ainda é o desafio prático. Por mais que o Elon Musk, né, diz ele que tá avançado, ele disse que tá né, isso já está bastante avançado, que vai ajudar principalmente no tratamento de doenças. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Agora, a questão emocional, o quanto ela é importante e como é que ela varia no cérebro humano ao longo da vida. Você sabe que os transtornos de humor, eles têm uma relação muito importante com o envelhecimento patológico, né? Então, isso tem ficado cada vez mais claro também, assim, pra gente, sabe? Pessoas que envelhecem, pessoas com depressão que envelhecem sem tratamento, elas têm um prejuízo cognitivo muito maior lá na frente do que as pessoas que têm depressão e tratam a depressão. Né? Isso essa questão das emoções, né? Meu foco como psiquiatra sempre foi os transtornos de humor, por conta da minha história. Certo. Né? E assim, os transtornos de humor, eles envolvem alterações não só das emoções,
mas envolvem alterações de energia, alteração cognitiva, e não só do cérebro, mas do sistema nervoso como um todo, né, do sistema nervoso autonômico. Então, eu como psiquiatra, né, a primeira coisa que eu preciso fazer quando uma pessoa me procura, né, é exatamente entender se o que está acontecendo com essa pessoa é uma emoção normal da vida, é um sofrimento da vida, ou isso é uma doença. Eu sou médico, trato de doença, né? Trato de doença, previno doença, né? Promovo saúde, mas eu trato de doença também. Né? Se o que a pessoa tem é uma emoção normal, eu vou indicar para ela um determinado caminho, um determinado tratamento, com um psicólogo, eventualmente com um psicanalista, enfim, ou às vezes, né, dar um conselho só. Né? Agora, se o que está acontecendo com essa pessoa é uma doença, a gente precisa tratar. Né? E é muito comum a gente confundir essas coisas. As pessoas confundem doença com sofrimento da vida. E o oposto também, as pessoas também confundem sofrimento da vida com doença. Né? A pessoa às vezes está passando por um perrengue, uma tristeza, está preocupada e ela quer um remédio. Mas, cara, não tem remédio, você tem que resolver o rojão aí. Passar, né? O luto aí. Mas o mais comum é o contrário. Às vezes a pessoa, com muita frequência, as pessoas estão deprimidas e elas passam achando que precisam passar por aquilo, que precisam superar aquilo, enfrentar aquilo. E é uma doença, cara, que está atrapalhando você a enfrentar o problema. Então eu preciso separar essas duas coisas. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. E como que a gente faz isso? É tentando identificar alterações no funcionamento do corpo. É porque uma pessoa que está triste, ela vai contar uma história assim, ela vai falar, olha, aconteceu uma coisa comigo aqui, na minha vida tem coisa boa, coisa ruim, mas teve essa coisa aqui que me aconteceu. Né? Tem um ponto, né? Que me deixou triste, e depois dele. Né? Que me deixou triste, mas a minha tristeza a minha tristeza é adequada a esse motivo. Eu acho que é adequada, eu não estou mais triste do que deveria, nem há mais tempo do que deveria, né? E as outras pessoas também acham isso, e de resto, tá tudo bem. Eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo comer, eu estou conseguindo me concentrar, eu tenho energia, disposição, eu sinto alegria, motivação, mas quando eu lembro disso aqui eu fico triste. Isso é tristeza. É tristeza, preocupação, raiva. É assim. Diferente de uma pessoa que vem falando, olha, eu estou sentindo uma emoção, obviamente que a pessoa não vai dizer com essas palavras, né? Mas eu estou sentindo uma emoção inadequada. Desde que aconteceu esse fato aqui, eu estou me sentindo muito triste, mais do que eu acho que eu deveria me sentir para esse evento aqui, né? Ou as pessoas acham isso, ou eu estou triste há mais tempo, ou muitas vezes a pessoa não tem nem motivo, né? E aí é fácil, quando a pessoa não tem motivo, ela fala, alguma coisa está errada, né? Não deveria estar sentindo isso. Mas, na maior parte das vezes, os episódios eles têm um motivo. Os episódios de depressão eles têm um motivo. E aí a pessoa conta que é o seguinte, além dessa emoção inadequada, desde que eu venho sentindo essa emoção inadequada, o meu cérebro também não modula mais as minhas emoções. Então as coisas acontecem e para mim parece que está tudo sem graça, parece que está tudo chato, está tudo do mesmo jeito, não tem mais aquele com monocromático. Drive, monocromático, exatamente. E ao mesmo tempo que está monocromático, o meu cérebro não modula mais emoções. Está produzindo uma emoção persistente, meu cérebro não regula mais o meu apetite. Não regula mais o meu sono. Né? Eu estou dormindo demais, ou estou dormindo de menos, estou acordando à noite. Não regula mais a flexibilidade dos meus pensamentos, ou a velocidade dos meus pensamentos. Né, o meu sistema nervoso autonômico, que controla batimento cardíaco, que controla equilíbrio, que controla sudorese, né, o sistema digestivo está alterado, estou tendo queimação de estômago, dor de barriga, intestino preso, tontura, palpitação, falta de ar. Né? Veja, todas essas coisas, sono, apetite, modulação emocional, concentração, velocidade dos pensamentos, né? Tudo isso são funções do cérebro, do sistema nervoso. Quando a gente identifica um conjunto de alterações, uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Isso, do ponto de vista da medicina, é indicativo de uma doença, de um problema de saúde. E o que a gente tem hoje de evidência, de prova, é a inflamação. Né? Se a gente pegar
uma pessoa que tem esses sinais e sintomas e uma pessoa que não tem, a gente consegue identificar algumas substâncias relacionadas à inflamação dentro dos neurônios. Né? Aumento de ácido lático, aumento de interleucinas, que são substâncias relacionadas à inflamação. Né? E essa inflamação, quando não tratada, é como qualquer inflamação crônica. Ela vai levando à lesão celular, ela vai levando à morte de neurônios ao longo do tempo. Perda funcional. Né? E aí vai morrendo neurônio, você vai tendo uma atrofia muito maior, que já acontece, a gente já perde massa muscular no avançar da idade, a gente já perde massa cerebral, mas quando tem esse processo inflamatório, a gente perde muito mais. Né? E aí perde em alguns circuitos específicos, em algumas regiões específicas do cérebro. Né? E aí isso naturalmente vai ter consequências muito grandes lá na frente. Né? E hoje que você tem pego no teu consultório, são mais casos assim degenerativos ou são mais casos originados por episódios que são pontuados pelo paciente? Aconteceu isso e a partir daqui... Geralmente os episódios de humor, de depressão, de ansiedade, eles costumam ter um gatilho. Tem um gatilho. Eles têm um gatilho, mas principalmente entre os mais jovens, tá, Beto? Eu vejo muito isso, que tem um gatilho e não tem resiliência psicológica para lidar com aquilo, sabe? Aí já acabou tudo. Aí é o fim, né? Porque aí começa a desenvolver sintoma, né? Aí começa a perder o sono, começa a perder o apetite, aí começa a ter aperto no peito, né? Aí começa a desenvolver todo o conjunto de sinais e sintomas. Né? Aí o meu papel como médico é restabelecer o funcionamento cerebral, né? Adequado. E aí, depois disso, a pessoa buscar construir ferramentas para lidar com as adversidades da vida de uma maneira melhor, ressignificar as coisas. O quanto o ambiente de trabalho tem sido o motivo dessas questões? Você sabe que eu acho que, pelo menos assim, na minha experiência, hoje é menos do que era antes da pandemia, sabe? Aliás, assim, teve dois momentos, assim, sabe? Na pandemia. A primeira delas foi logo que fechou, né? Aí deu aquele desespero. Ficou todo mundo desesperado, né, cara? Pô, né? Aquele E pavor agora? todo, que estavam tocando terror em tudo que era lugar. Vai morrer todo mundo, né? Não sai de casa. Onde já não pode nem ir no mercado. Vai sair correr na rua pra quê? Não, fica dentro de casa. E né? gente lavando ovo, lavando latinha de ervilha, lavando... Né? A gente não sabia como é que era o bicho e tal, né, cara? Nesse primeiro momento, teve um aumento muito grande de casos de ansiedade mesmo. Né? Em parte por conta desse pavor e em parte por conta da mudança de hábito, de rotina. As pessoas estavam acostumadas a acordar, ir para o trabalho, encontrar as outras pessoas, socializar, fazer a sua, né, cumprir o seu papel na sociedade. De repente as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Isso. Né? E aí acordava 9 horas da manhã, porque né, não precisava mais acordar às 6 para pegar trânsito, podia acordar às 9, ia dormir às 2 da manhã, e aí tudo isso, toda essa mudança de ritmo biológico interfere diretamente no funcionamento emocional. Diretamente. Então tudo isso desencadeou alguns quadros. Agora tem voltado um pouco, porque agora as empresas querem o pessoal de volta. Né? Falou, chega, né? Tá meio mesclado agora, né? Vai ficar em casa até quando? Até quando, né? Vai trabalhar aqui, né? E aí muita gente não quer, porque agora se adaptou em casa, né? Agora conseguiu se adaptar em casa, muita gente ficou até mais produtiva em casa, né? E aí quer continuar em casa, não quer voltar para o trabalho. E aí teve uma outra onda agora relacionada ao trabalho por causa disso, né? O trabalho sempre foi um foco importante, assim, sabe? Mas depende muito do ambiente, sabe? Que é a história do burnout, né? Que antes não era doença, agora é doença. Agora a MS definiu o burnout como doença. Né? O ambiente de trabalho e a sensação de que você é produtivo, de que você é grato, de que o seu trabalho produz resultado, né? Não só do empregador demonstrar gratidão ou retribuir de alguma maneira através de salário, através de reconhecimento, né? Mas até do seu trabalho
conseguir produzir resultados, né? Isso é um fator importante para evitar o burnout. Então, quando a pessoa tem um trabalho que é exaustivo em termos de hora, em que ela não tem esse reconhecimento, né? Pronto. Ou que o trabalho dela é só enxugar gelo, cara, isso aí para desenvolver problema é rapidinho. Isso sem falar de abuso, né? Que muitas vezes acontece, né? O cérebro é o mesmo há quanto tempo? Quanto tempo que o cérebro é igualzinho aí? Nessa cadeia evolutiva aí, nosso cérebro é desse jeitão. Desde do Sapiens, né, cara? O Homo sapiens é o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então, o que variou mesmo foi a questão de como a gente está formando a personalidade e o ambiente, né? A cultura do ser humano. São essas duas coisas que estão fazendo esse cérebro funcionar de uma maneira é isso aí. Hoje diferente. Né? O cérebro é adaptado para funcionar num outro ambiente, numa outra cultura. Né? A cultura mudou, o ambiente mudou e o cérebro não está tão adaptado para essa cultura agora. Talvez para essa velocidade, né? Exatamente, para essa velocidade. Que é uma coisa que, né, em termos mercadológicos, né, é o que Kotler disse, né? Ele se assustou mais com a velocidade com que a internet cria marcas e destrói marcas e cria relacionamentos e destrói relacionamentos do que o acesso que a internet dá ao cliente, né? E parece que na cultura humana, na própria cultura do cancelamento, né? Também gera problemas emocionais e sociais muito grandes, né? A velocidade como você influencia emocionalmente uma pessoa, né? Pode atacar uma pessoa é muito maior hoje em dia, né? Porque hoje na internet é em bando, né, cara? É em bando, de uma vez você... E aí o que fazer? Para sobreviver, porque assim, a gente tem um futuro aí que é extremamente promissor, né? Sem dúvida nenhuma. Se o século, é o que eu falo, se o século XX deu um salto de paradigma extraordinário, cuniamente falando, né? O século XXI é salto quântico, né? Então, quer dizer, o futuro nos reserva coisas extraordinárias, mas parece que a gente não vai aguentar o presente, velho, né? Eu acho que a gente tem que pensar dentro dessa pirâmide, né, cara? Biopsicossocial, sabe, Beto? Eu sempre acho que isso funciona melhor, cara. A primeira coisa é a gente cuidar de alguns aspectos biológicos básicos, né? Então, você ter hora, cuidar do seu ritmo biológico, ter hora para dormir, hora para acordar, ter uma higiene do sono adequada. Hoje as pessoas... E tem essa história que cada um tem um ritmo, cara. Tem mas isso. Não é como algumas pessoas colocam, entendeu? Tem gente que acorda 1h da tarde e fala, não, mas eu sou um cara vespertino. Vai pra puta que pariu, cara. Porra. Não é assim, né? Tem gente que acorda mais às 5, 6 da manhã, um pouco antes de alvorecer, e tem gente que acorda um pouco mais tarde, um pouco depois, 8, 9, né? Agora, tem gente que vai dormir 5 horas da manhã e fala, não, mas é o meu ritmo. Não, cara, seu relógio biológico tá estragado, cara. Tá estragado. Você tem que ver, porque provavelmente não é só isso que tá alterado. Provavelmente vai ter outras alterações que vêm junto com isso. E muitas vezes a pessoa não percebe. Vai ter alteração de humor, alteração emocional, né? Vai ter alteração cognitiva, vai ter outras coisas. Né? Mas uma coisa que acontece hoje é que assim, a velocidade das coisas, né, faz com que as pessoas queiram também dormir e acordar como desliga o celular. Né? Então aquele lance de chegar em casa, né, e esperar baixar o ritmo, ir desligando o contagiro, você ficar em casa, né, cara, olhar para suas filhas, conversar um pouco, ficar ali em volta da mesa, né, dar contar uma história. Cara, isso diminuiu muito. As pessoas chegam em casa, o cara tá lá mexendo no computador, no celular, dá 11 horas, meia-noite. Vou assistir uma sériezinha aqui. Vou assistir uma sériezinha, tá lá assistindo um negócio, aquele estímulo todo, fala, agora tem que dormir, tô com insônia. Entendeu? Quero um remédio para dormir. Não, cara. Pô,
Né? Então, assim, ter esse cuidado com a higiene do sono, cuidar desse funcionamento biológico do corpo. E o ritmo biológico é muito importante para o funcionamento emocional, para o funcionamento mental. Né? Tá sincronizado com o ambiente, o seu ritmo. Então, acordar nas primeiras horas da manhã, pegar sol logo que você acorda, nos primeiros minutos logo depois de acordar, ter um pouco de exposição a uma atividade física e social intensa, com exposição à luz, e dormir cedo, né? Dormir não menos do que 6 horas, mas não mais do que 10. Nem a pau dormir mais do que 10 horas. Isso faz muito mal. Uhum. E comer bem, né, cara? Se alimentar bem. Então, acho comer que certo, né? Comer certo. Aí, a parte de cima dessa pirâmide é trabalhar o ponto de vista das coisas, o significado, sua personalidade. Né? Que, na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar um pouco mais rígido. Uhum. Né? E aí exige um certo treinamento para a gente ir tendo uma flexibilidade maior. Uhum. Né? Enquanto que no jovem não, tudo é flex. Né? Né? Hoje, então, né? Muito mais. A gente, na medida que vai envelhecendo, não. Isso exige um certo esforço para ir, né, olhando as coisas por outro ponto de vista. Eu acho que isso não só ajuda a gente a lidar com as adversidades da vida, mas principalmente vai ajudar a gente a lidar com esse mundo que está mudando muito rápido. Né? Então isso vai exigir um treino maior da nossa parte nesse sentido. Né? E aí, na medida do possível, adaptar o ambiente ao nosso favor. Eu entrevistei aqui o cara que escreveu o primeiro livro sobre gerações no Brasil, né? Chamado Geração Y. Né? Ele que fez a primeira tabelinha e tal. Depois ele até disse que se arrependeu, porque a tabela ficou mais importante do que... Porque aí, não, você começaram a botar as pessoas dentro das caixinhas, né? Você é isso porque você é Y, você é Z, você é X e tal, e aí, né? Ficou ruim. Então ele falou que hoje ele prefere falar de veteranos e novatos. Né? Então você tem lá a galera mais veterana e a galera mais novata. Como médico, psiquiatra, que conselho você daria para os novatos se darem melhor com os veteranos, né? Para socializar melhor, porque você diz aqui, né, quando eu te apresentei aqui, você tem como missão transformar os tratamentos da saúde emocional do cérebro, né? E você não tem saúde emocional sem fazer relacionamento, né? Não dá, não existe, né? Um dos maiores preditores de uma vida longa, saudável e boa são a qualidade dos relacionamentos, né? São bons relacionamentos. Ótimo. Né? Então, nesse sentido que eu digo que, assim, adaptar o ambiente é uma das coisas, que é nesse sentido de você criar relacionamentos, ajudar outras pessoas, transformar o mundo para outras pessoas e para si mesmo, é você criar esses bons relacionamentos, que é um fator bem importante para uma vida longa e saudável. Mas, voltando à sua pergunta, o que eu diria para os veteranos. Para os veteranos ou para os... Para os veteranos e para os novatos. Porque, embora eu também concorde com você que acho que o novato tem mais dificuldade, mas tem o veterano também, porque agora está querendo se vingar, né? Seu moleque, você não saiu nem das fraldas ainda. Pô, quem tem dinheiro sou eu ainda. Então, né? Então tá tendo uma indisposição aí que... Eu acho que é mais fácil dar um conselho para alguém, para um veterano, né, cara? Talvez pela minha idade, eu não sou um veterano, mas também não sou mais um novato, né? Se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma chave, né, cara? Mas é um exercício, né? Eu acho que isso é empatia. Né? Empatia não é uma emoção. Empatia é um exercício, né? É você se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender as coisas do ponto de vista dela. Né? E é um exercício que a gente tem. E isso é cérebro ou é mente? Eu acho que é uma capacidade cerebral. Então usar isso, né? Usar.
Talvez essa empatia esteja inibida aí por aprendizados bloqueadores de verdades absolutas, né? Por preconceitos, né? Preconceitos, né? Preconceitos. Não vou nem tentar me colocar no lugar do outro, né? Porque é um bosta, não, é um velho chato, né? É. Mas assim, acho que a gente tem que mostrar para as pessoas, Beto, que elas podem ter vantagens com isso. Né? Vantagens pessoais mesmo, né? Não só um negócio altruísta, né? Mas conseguir mostrar pro jovem, cara, falar, jovem, né? Preste atenção, né? Você pode ganhar muito com a experiência dos mais velhos, né? E a mesma coisa para os mais velhos, né? Mas, cara, o jovem pode te trazer muita coisa, né? Nova, pode te ajudar a ter mais flexibilidade na vida, nas coisas que você faz, e com isso você ter mais longevidade também. Porque, voltando, essa flexibilidade, esse exercício de flexibilidade é igual pôr o relógio numa mão um dia, pôr na outra no outro. Né? Isso é estímulo que vai ajudar o cérebro a se manter ativo. Né? Se relacionar com os mais jovens, tentar se colocar no lugar dos mais jovens, vai ajudar a gente a viver mais tempo. Eu acho que normatizar com direitos, né? Eu tenho direito, é muito pior do que você flexibilizar com papéis, cara. Tem hora que o papel é seu, tem hora que o papel é meu. Você precisa de um conselho, o papel é meu, que vivi mais tempo, sobrevivi mais tempo. Então eu tenho um conselho para te dar. Né? Se o papel é linha de frente, é protagonizar, e o papel é seu que tem mais força. Né? Então acho que essa é a questão, né, cara, de naturalizar, né, as coisas, né, e deixar a coisa funcionar mais por este caminho e não ficar querendo normatizar tudo, né? Na medida que todo direito a uma pessoa é uma obrigação delegada a outra pessoa, né? Não cara? Você forçar uma... Né? Porque tudo bem que é uma característica do cérebro querer definir as coisas, né? É importante para o cérebro definir as coisas, né? E quando você está diante de alguma coisa que não é definido, que você não tem parâmetro, você se assusta, né? Mas não é por isso que nós vamos ter que normatizar tudo, né? Porque senão nós vamos virar... burocratizar as relações interpessoais, burocratizar a vida, né? Não é? E eu acho que estão querendo lidar com o preconceito com essa ferramenta. Dá direito, dá direito, dá direito, dá direito. Aí forma um monte de caixinha. Aí, meu amigo... Pois é. E exatamente, né, Beto? Eu acho que isso só traz mais conflito, cara. Porque, veja, né, todo direito de uma pessoa é uma obrigação delegada a outra pessoa. Então, na medida que você estabelece um direito para você, alguém vai ter que pagar esse direito e essa pessoa não vai gostar. Né? E aí, né, você vai aumentando ainda mais esse conflito, né, cara? Então dá uma normalizada aí, né? Dá uma humanizada nesse aspecto, deixar a coisa fluir com mais naturalidade, né? Dos papéis e não da normatização dos direitos, né? Só porque é novo, então tem esse direito, só porque é velho tem aquele direito. Não. Nós estamos juntos e temos papéis diferentes e vamos trocar papéis, cara. E de repente eu te cubro nessa, você me cobre na outra. E foi assim que o caçador-coletor virou agricultor e o agricultor virou cidadão, né? E nós chegamos até aqui. Agora embolou, né, velho? Que agora nós demos uma ampliada nesse negócio de tal forma que precisamos dar uma... eu tenho uma opinião, mas... Diga lá. Eu não sei. Cara, eu acho que essa questão dessa normatização dos direitos, né? Tudo isso é uma coisa que... Antigamente, eu digo assim, até antes de eu nascer, né? Era muito mais natural, né?
Na medida em que a gente foi delegando para o Estado, para as pessoas regulamentar as relações, isso cada vez afastou mais a gente uns dos outros, né? E cada vez aumentou mais o conflito, né? Eu sou dessa opinião, que eu acho que isso aí só piorou as coisas, né? Mas exatamente porque a gente tirou de nós mesmos, como indivíduos, como cidadãos, esse papel. Nossa principal característica, né? Que é socializar. Socializar. Né? Aí botou um terceiro para regulamentar isso daí, né? Para decidir o que é, como que você vai me tratar, como que eu vou tratar você. E aí o cara fala, não, você tem que tratar ele assim. Eu falo, não, mas daí você vai ter que fazer isso para ele, você vai ter que fazer aquilo lá para o outro. E, cara... Aí só começou a piorar o negócio. Aumentar conflito, né? E aumentou o conflito, aumenta sofrimento. Aumentou o sofrimento, aí viver já não é bom, né? Aí você precisa de ajuda, né, cara? E aí complica tudo, porque aí desestabiliza, né, o ser humano por completo, né? E o ser humano precisa de estabilidade para viver, né? Precisa perceber que as coisas estão funcionando. Mas eu sou otimista, sabe, Beto? Eu acho que tem algumas coisas assim, eu acho que essa diferença entre gerações, ela vai diminuir, até por uma questão demográfica mesmo. Certo. Né? Então, a gente vai conseguir se comunicar melhor ao longo, a gente, né? Essa geração que está aí hoje, né, que tem aí seus 15, 16 anos, e a minha geração que está nos 40, né, daqui a 20, 30 anos, eu vou ter aí os meus 50, 60, eles vão ter os 40, e a geração de 16 lá na frente já não, né, vai ser bem menor. E aí eu acho que a sociedade como um todo vai conseguir se comunicar um pouco melhor. Né? Mas às custas disso, às custas desse envelhecimento demográfico da sociedade. Mas por outro lado, as próximas gerações elas vão viver muito mais tempo. Eu sou otimista também nesse sentido, sabe? Sim. Acho que a gente vai conseguir tratar muito melhor os problemas de saúde, né? E as pessoas vão... Não, e a questão é o seguinte, se a gente não resolver essa questão da socialização e da convivência, viver mais é uma maldição, não é uma bênção. Você vai ter mais tempo para brigar, né, velho? Não, mas eu sou otimista. A gente vai envelhecer com saúde e convivendo bem entre a gente, cara. Cara, mas precisamos tratar desses assuntos, né? Porque, assim, não acho que isso foi orquestrado para estar deste jeito, mas tem motivo para estar desse jeito. E a gente precisa parar para pensar nos motivos que nos trouxeram até aqui e consertar algumas coisas, né? E olhar para algumas coisas e falar, gente, vamos parar com esse negócio, né? Porque, cara, estão querendo usar ferramenta velha para consertar problema novo e não, cara, vamos pensar de maneira nova para as coisas novas que nos trouxeram, que estão nos desafiando hoje, né? Senão você acaba metendo o pé pelas mãos, né? Então esta parada para pensar no assunto, né? Por que nós chegamos até aqui e o que nós temos que fazer para as coisas funcionarem melhor, que é a minha missão, né? Com o podcast, né? E aí todas as pessoas que eu trago aqui é para dar o seu parecer nesse sentido, né? E foi muito legal ter o teu parecer médico, né? Que do ponto de vista, assim, de cérebro, nós temos uma perspectiva muito boa de esse cérebro funcionar por muito mais tempo, né? E se a gente fazer uma boa higiene do sono, da alimentação e do estímulo, esse cérebro vai funcionar com qual? Não esquece da atividade física, não. Atividade física, o estímulo aí tá o estímulo físico, a leitura, né? Tá bom, bem lembrado.
E só falta a gente mexer um pouco na questão da cultura. O caldo cultural que está embalando tudo isso, que ele é fundamental, né? Sem ele, os outros dois vão se prejudicar. Aliás, eles não fazem nem sentido, né? Né? Então, e aí até, antes do diagnóstico você não tem a cura, né? Então nós precisamos conversar sobre esse aspecto. Está faltando o cérebro? Não. Está faltando capacidade de personalidade? Talvez, precisamos mexer em algumas coisas aqui, né? Do ponto de vista da criação, da educação, etc. E principalmente no caldo cultural. Nós precisamos, como cidadãos, voltar a nos abraçar, né? Né? Porque nós estávamos num pico social muito elevado, veio a Revolução Industrial, nós criamos um pico individual muito grande, agora nós precisamos voltar a nos abraçar, voltar a nos reencontrar para resolver nossos problemas, né? Para a próxima etapa, que vai ser muito boa, eu também acho, né? Quem sabe a gente vive até os 120 para ver algumas coisas fantásticas aí de evolução das capacidades humanas e das capacidades principalmente criadas com a interdependência do ser humano, né? Então isso é muito bacana. E conseguir avançar nessa busca de respostas, né, cara? Né? Quem sabe vem alguma outra resposta aí, né? Do que nós estamos fazendo aqui e tudo mais, né? Que esse negócio é complicado. Foi um prazer, viu? Foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Um tempinho aí pra você dar seu recado aí pra galera. Quer dizer pro pessoal assistir seu podcast. Show. Assisti vários episódios lá antes de vir aqui. Que bom. E eu acho que é um trabalho... Cara, dizer que é um trabalho bonito é pouco, né? Eu acho que é um trabalho necessário. Show. Esse podcast tem um papel muito relevante. E acho que as pessoas precisam assistir. Obrigado, cara. E vamos comemorar aqui o nosso patrocinador, é o Web Event, que é quem cuida do nosso estúdio aqui, né? E quem nos proporcionou essa possibilidade de nós estarmos juntos. A Web Event trabalha também com realidade virtual, com metaverso. Tem uma série de ferramentas aí que você pode estar utilizando para você levar educação, conteúdo de alto nível, entretenimento para os seus parceiros, para os seus colegas, enfim, para você juntar pessoas importantes, né, que talvez não fosse possível de se encontrar pela distância, mas através da tecnologia e das ferramentas da Web Event. Isso hoje é muito possível. Bom saber. Então está à disposição sua aí também. E Geracionalta, foi um prazer ter você aqui. Acho que o papo de hoje foi fantástico, um papo amplamente científico, Cara, eu tinha uma visão, né? Não sei se eu vou apanhar por causa disso, mas a gente diz que 50% dos médicos acham que são deuses e 50% têm a certeza que são, né? Mas com a presença do Giovanni aqui, a gente quebra esse paradigma no meio, porque a humildade como você tratou da ciência humana e principalmente da especialidade que você tem, que é tão desafiadora, né? Se a neurologia já é desafiadora, a psiquiatria é ainda mais desafiadora, né? A humildade com que você tratou dos assuntos aqui, joga por terra esse paradigma todo, né? De se mostrar um médico, um cientista, acima de tudo humano, né? Aberto a aprender comigo que sou leigo, né? Com vocês que estão aí nos assistindo. Então, quanto vocês puderem mandar de perguntas aqui, será muito legal. Tenho certeza que o Giovanni vai ajudar a responder e a gente até fazer
outros episódios. Estou à disposição. Tá bom? Um grande abraço, gente. Um grande abraço, Giovanni. Valeu, pessoal. Foi muito show. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Tchau, tchau.